Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, uma mesma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Sabemos que é uma construção daquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus, desde ontem pela manhã. Obrigado. Obrigado pela porção do Senhor que o Senhor tem derramado a cada dia. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez em nós nessa manhã. E obrigado por aquilo que o Senhor vai completar nessa manhã também, em estabelecer nos nossos corações princípios para nós vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesses dias de conferência. Nós te louvamos, te bendizemos, e eu oro com a tua igreja. Continue derramando sobre nós, ó Pai, do teu Espírito, como espírito de sabedoria e de plena revelação no conhecimento do Senhor, para que juntos possamos conhecer e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero ler esse texto e meditar com você em cada versículo desse texto. O versículo 38 começa para nós dizendo: Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Eu sei que você conhece o texto, então eu posso aproveitar todos os detalhes dele com você. A gente não sabe nesse texto de forma tão clara se Jesus, ao ir a Betânia, ele foi sozinho ou ele foi com os seus 12 discípulos. Ou se ao chegar em Betânia junto com os seus 12 discípulos, os 12 discípulos foram para outras casas e só Jesus foi hospedado nessa casa em Betânia, a casa de Marta e de Maria. Mas o que eu e você podemos ter a certeza no nosso coração, que o versículo 38 começa dizendo: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Então, aquilo que nós precisamos relembrar aqui nessa manhã e todos os dias da conferência, é que não foi Marta e Maria que foram até o encontro do Senhor, mas foi o Senhor que foi ao encontro da casa de Marta e de Maria, para se hospedar, para estar um tempo de relacionamento íntimo e de intimidade. Eu quero te lembrar que tudo que você está vivendo aqui nessa conferência do Espírito Santo não é iniciativa tua, não é ideia tua, não é ideia nossa. Nós não fomos os provocadores do que Deus está fazendo e vai fazer até o final dessa conferência. Pelo contrário, estamos aqui para corresponder a uma iniciativa divina. Eu quero te lembrar a importância disso. Você já tentou conversar com alguém que não tinha muito interesse de conversar com você, ou se relacionar com alguém que não estava muito disposto a se relacionar com você? Você puxou papo, você falou do clima, perguntou de onde ele era, onde ela, o que ela comia, não gostava mais de comer, e aquela pessoa não correspondeu à sua tentativa de relacionamento. Que coisa ruim, né, gente? Que terrível. Mas você já esteve com alguém que estava pronto para estar com você? Você já esteve com alguém que chamou a sua atenção para que você pudesse dar um tempo para ela? Você já esteve alguém que quando você foi estar com essa pessoa, já falaram bem de você para ela, e ela já estava com uma expectativa alta de poder ter um tempo de qualidade com você, e quando você chegou, o seu A foi correspondido, a sua pergunta já tinha resposta, ali já estava preparado alguém para poder se relacionar com você? Coisa maravilhosa é quando nós nos encontramos e nos relacionamos com alguém que já está disposto a se relacionar conosco. Eu quero te lembrar que tudo aquilo que Deus está propondo dessa conferência, mais uma vez eu digo, não é ideia nossa, não é iniciativa nossa, é ideia de Deus, é iniciativa do próprio Senhor. Por isso estamos aqui na compreensão que estamos na conferência do Espírito Santo. Pô, Bel, fui eu que fiz a matrícula, você que fez a matrícula, a inscrição, porque você atendeu o impulso claro do coração de Deus ao seu coração, entende? Eu gosto de definições da palavra graça, né? No seminário a gente aprende muito sobre graça. Graça nós podemos dizer que é favor imerecido. Quem concorda que graça é favor imerecido, né? Tem até o inglês lá do Adriano que foi falar aqui da Living Grace e tal. A graça de Deus é para nós
é algo maravilhoso, é favor imerecido. Graça também é, e nós aprendemos, né, aqui na conferência, que graça também é a habilidade de Deus em nós, de fazermos aquilo que nós nunca faríamos sozinhos, mas pelo propósito e a graça habilitadora de Deus, nós passamos por Ele em habilidade a fazer aquilo que nós nunca faríamos sozinhos. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu amo uma definição de graça que diz que graça também é a espontaneidade do coração de Deus de vir ao nosso favor, sem nenhum merecimento nosso. Nós não fizemos nada, nós não provocamos, pelo contrário, a Bíblia diz lá em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos mortos espiritualmente falando, debaixo de maldições, né? Debaixo do pecado, da ira de Deus contra o pecado, e mesmo assim Ele foi atrás de nós, através da sua principal joia, né? Através de Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso resgate. Se tudo começou com a iniciativa divina, tudo na nossa vida com Deus também continua sendo a base da iniciativa divina. Então nós estamos aqui nesses dias de conferência, não para propor ou promover algo para Deus, estamos aqui para receber o que Ele já preparou para as nossas vidas. Agora isso dá para nós uma responsabilidade de ter um coração sensível. Isso dá para nós uma responsabilidade de dizer: Senhor, eu não estou aqui para te propor uma agenda, estou aqui para ouvir a sua voz e poder discernir a agenda do Senhor, e em obediência responder o reino glorioso, para que o poder se manifeste em mim através de mim. Se Ele traz a iniciativa, então nós precisamos ter o coração correspondente. Como a nossa irmã Marta está aqui no versículo 38, ainda, e agora na parte B, de certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. Quantas vezes nós olhamos esse texto e a gente elogia Maria, e geralmente nós criticamos a Marta, né? Nós elogiamos Maria para dizer: olha, Jesus a elogiou no final do texto, ela escolheu a boa parte. E quando nós olhamos para Marta, dizemos: ela estava atarefada, fadigada, ela não foi responsável. Tanta coisa a gente pensa, queridos, mas ela é a primeira a ter a melhor e boa atitude, que é a correspondência à presença do Senhor que estava ali na sua casa e na sua vida. A Bíblia diz então que Marta o hospedou na sua casa. Qual é a grandeza de Marta? É que ela o hospeda como um principal hóspede da sua casa. Eu quero que você pense nisso aqui. Jesus está passando por Betânia e Ele vai até a casa de Marta e Maria. Bom, dependendo do tipo de hospedagem das irmãs Marta e Maria, Jesus passaria alguns minutos, talvez algumas horas ou poucos dias. Mas a passagem de Jesus poderia ser como um visitante, ou a passagem de Jesus poderia fazer Ele se tornar um hóspede permanente. E o que Marta faz? Ela não deixa a conferência do Espírito Santo em Betânia passar como Jesus, passando como um visitante de poucas horas. Mas ela faz com que aquilo que Ele carrega venha ser realmente hospedado de forma permanente na sua casa, ao ponto de não transformar só a si, mas transformar também a sua família. Depois ela vai esquecer talvez que o principal propósito da recepção era relacionamento. Já vamos falar. Mas ela fez isso, como eu e você também fizemos quando o Senhor veio ao nosso coração e quando nós ouvimos o Evangelho. Nós entendemos o que a Bíblia diz em Apocalipse 3:20. Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então eu e você estamos aqui nessa conferência presencial online porque nós recebemos Jesus como hóspede permanente na nossa vida. Entendemos que Ele veio como iniciativa inicial, a iniciativa é dele, a iniciativa divina, mas nós estamos aqui para corresponder àquilo que Ele tem para nós, não de forma superficial como um visitante passageiro, mas nós estamos aqui para corresponder em fé ao coração. Se graça e espontaneidade do coração de Deus de vir ao nosso favor, seria um mérito nosso, então fé é a nossa correspondência à iniciativa divina de vir até nós, mas acolhê-lo como hóspede permanente.
O que o Senhor está falando e fazendo conosco nesses dias não é algo que vai durar uma manhã. Não é só um efeito que nós vamos viver em um dia, nem 3 ou 4 dias de conferência. Mas o que Ele está fazendo, o que Ele está falando, a presença que Ele está estabelecendo, a glória que Ele está manifestando, o poder que Ele está depositando em nós, é para nós como algo permanente nas nossas vidas. Porque nós aprendemos, estamos aqui nesta manhã para aprender, que nós o hospedamos como um principal hóspede da nossa vida, da nossa casa e do nosso coração. Mas a pergunta é aqui para nós, bom, depois de recebermos de forma definitiva, reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, há ainda alguma coisa subsequente ou ainda mais profunda a se fazer depois de recebê-lo como hóspede permanente? O versículo de número 39, então, vai apontar para nós que há. E entra aqui a segunda personagem bem conhecida, chamada Maria. Versículo 39 diz: tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Quem é que entra aqui agora, gente? Maria, nossa irmã Maria. Eu quero acreditar que cada um de nós está aqui nessa conferência como Maria. Ok? Depois de como Marta receber Jesus, não como um visitante, mas ele agora é um hóspede permanente. Agora eu troco de Marta para Maria, e eu e você queremos e precisamos ser Marias aqui nesse dia de conferência. Bobel, qual é então o princípio que nós enxergamos? Qual é o elogio que nós fazemos a Maria? E qual é o modelo que nós reproduzimos dela? A Bíblia diz que ela estava quedada, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Queridos, eu fico imaginando o desafio que é estar sentado, quedado aos pés do Senhor. Eu imagino, porque eu sei qual é o desafio. Se Marta e Maria tinham esse desafio de estar quedados na presença do Senhor há 2023 anos atrás, imagina o que é para nós o desafio de estar sentados, quedados aos pés do Senhor em 2023. Eu acho, ok, por observação de épocas, que o tempo em que nós vivemos é um tempo de maiores distrações do que o que elas tinham naquele tempo. Eu acredito que naquele tempo, porque não tinha o celular nas mãos, não tinha o Instagram, né, chamando o tempo todo, ou o Zap tocando toda hora, elas tinham mais sossego, elas tinham menos barulho, elas tinham mais tranquilidade, não tinha televisão dentro de casa, não tinha rádio ligado, não tinha internet nos colocando em um mundo virtual que não para, continua, está aí girando em todo o tempo. Mesmo assim, Maria, ela está sentada, quedada aos pés do Senhor para ouvir-lhe os seus ensinamentos. Deixa eu te dizer como é que eu entendi esse texto e como eu entendi ele de forma errada durante muitos anos. Eu entendia que Maria, ela tinha aproveitado a oportunidade de assistir o que o Senhor estava transmitindo. Mas olha como é que eu achava. Eu vou contar aqui o meu pecado. Eu achava que Maria estava como sentada num sofá, num dia nosso de descanso, né? Os Estados Unidos fala chique, fala day off, né? O day off, o dia do descanso, e com o controle na mão, ligando um Netflix ou um outro streaming que se gosta, e colocando uma série favorita, e deixando Jesus falar, como eu no dia de folga, e talvez como você no dia de folga, ficamos olhando um filme ou uma série que nós muito gostamos. E eu achava que ela estava assim, tranquila, sentada, quedada aos pés do Senhor, para ouvir a sua voz, os seus ensinamentos. Queridos, até que o Senhor despertou meu coração para esse texto, dizendo, ela não estava ouvindo a minha voz, o Senhor me disse, de forma passiva. Ela estava ouvindo a minha voz de forma ativa. Por isso eu preciso despertar quem lê esse texto, porque Maria não está ouvindo Jesus como alguém que liga uma série de Netflix para dizer, bom, pode falar, Senhor, aquilo que eu interesso, eu pego para mim, aquilo que eu não interessa, eu deixo para o outro, aquilo que me interessa, eu quero ouvir, até que se torne promessa dentro de mim, aquilo que não me interessa, que dói, que aperta, que muda o meu status quo, eu deixo para o lado, eu deixo para o outro, eu digo que é para alguém, não é para mim, porque eu estou aqui só para pegar aquilo que é interessante.
E não foi isso. Não é essa cena que nós enxergamos esse texto. Primeiro a Bíblia diz que ela está sentada aquedada. Nós estamos aqui desde 10 horas da manhã, querido, mas que tentação. Agora, ouvindo a palavra de Deus, poder pegar um celular, olhar alguém que está passando lá fora no corredor, entende? Olhar para o lado para ver que hora que é o almoço. Nós temos essa dificuldade. Ela também tinha essa dificuldade como a humana, com a humanidade que ela tinha que lidar e olhar para a sua posição e dizer: eu não sou só diante do Senhor, mas eu preciso estar sentada, e não só sentada fisicamente, mas eu preciso quietar a minha alma, até que as palavras dele sejam a única boia salva-vidas no meio de um afogamento, no meio do oceano, para que as palavras dele sejam material para construir uma nova casa, para que as palavras dele sejam a única porta que eu posso ter como opção de vida, porque enquanto o Senhor for a melhor opção, ou enquanto o Senhor for mais uma opção, a gente não acessa, mas quando Ele é a única opção, então Ele se torna a opção que nós vamos viver e experimentar. Ela não estava ali para ver e ouvir de forma passiva, não. Porque ela estava ali sentada, com a alma voltada ou quieta para ouvi-lo. E a palavra diz que ela estava ali aos pés do Senhor a ouvir-lhe. Fui no dicionário e descobri que a palavra ouvir é a palavra no grego akoio. E a palavra akoio significa prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito, perceber o sentido do que é dito, entender. Então Maria estava naquela conferência particular. Ela e Marta fizeram a inscrição, estavam lá de forma presencial, como o pastor Adriano lembrou bem, diante do Senhor. E naquela conferência ela estava sentada, quedada, e ela ligou o botão, não de ouvir de forma passiva, mas ela ligou o botão: estou aqui ouvindo de forma ativa. Ela estava ouvindo, prestando atenção. Ela estava ouvindo, considerando o que estava estava sendo dito. Ela estava ouvindo até perceber o sentido do que é dito. Ela estava ali ouvindo até entender o que ele tinha para dizer. Eu quero te dizer nessa hora de conferência que o Senhor está falando. Eu quero te lembrar com clareza que o Espírito de Deus está se movendo. Eu quero dizer que aquela iniciativa divina, ela está acontecendo novamente entre nós. Mas eu e você precisamos ligar o botão de ouvir a voz de Deus, sair da passividade e entrar no lugar ativo de dizer: Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Por quê? Porque quem não tem disposição de ouvir a voz de Deus vai viver uma vida querendo agradar ao Senhor, mas na desobediência, porque a desobediência nasce na indisposição de ouvir a voz. Mas quem para ouvir a voz de forma ativa, começa agora não só querer viver para Deus, mas querer viver o que Deus preparou para que cada um de nós possamos viver. Se a indisposição leva à desobediência, então a disposição de ouvir a voz leva a uma vida de obediência, e a obediência acessa os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você entenda, a parte de Deus Ele está fazendo, a nossa parte nós precisamos corresponder. Eu vou repetir mais uma vez, eu quero que você entenda, a parte de Deus já está sendo feita, Ele já está derramando sobre nós algo extraordinário. Meu Deus, aquilo que ainda Ele vai fazer é tão sobrenatural, mas precisa da nossa correspondência. Se você até agora na conferência tinha deixado o play sendo ligado aqui no altar, estava assistindo como um stream, que alguém que gosta de ver algo, mas se precisar vai no banheiro, se precisar pega a parte que gostou e a outra parte diz que não, ou então chama a atenção de alguém para dizer: é para você, não é para mim. Eu e você estamos agora mudando esse botão. Estamos dizendo: Senhor, estou aqui para ouvir a tua voz de forma pessoal e ativa. Porque o que o Senhor tem para falar, primeiro é para falar a mim, ou quer dizer a cada um de nós. Porque o que Ele pode construir em nós, Ele vai manifestar através de nós. Ela muda o ambiente daquela casa. Ela muda o modelo daquela casa. Ela muda entendendo que o que o Senhor está liberando é gabarito para a sua vida e para a sua casa. Ela entende que o que Ele está dizendo não é só mais alguma coisa, mas é tudo o que ela precisa para acessar aquilo que Ele, como presença e glória, está ali para manifestar.
Eu quero que você entenda isso. A correspondência não é o preço pago. A correspondência é nos conectar àquilo que Ele está fazendo e manifestando. E aí nós olhamos para esse texto dizendo, bom, então ela ouviu. Queridos, se você quer aumentar a intimidade com alguém, não fale. Primeiro ouça. Se você quer conhecer mais de alguém, não chegue cheio de palavras, a não ser que sejam boas perguntas. Se você quer conhecer alguém, ouça o que ele tem para dizer, o que ela tem para dizer. Porque quanto mais você ouve alguém, mais você tem da pessoa dentro de você. E quanto mais você tem dentro de você o conhecimento de quem ela é, de quem ele é, mais você pode corresponder à altura dos valores e princípios que essa pessoa carrega. Deus falou através do profeta Jeremias 33, versículo 3, ele diz, clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós amamos as escolas de oração e ela está acontecendo aqui de tarde. Se eu fosse você, eu não perdia por nada. Ok? Hoje tem workshop, ontem teve, vai ter de novo. É tão extraordinário, todos os dias um seminário de 11 e 15 à frente. Escola de oração é algo extraordinário. Mas por que é tão extraordinário? Porque a gente aprende na escola de oração não só a falar. Ele diz, clama a mim. Mas às vezes nós estamos nesse lugar dizendo, Deus fala comigo, Deus se manifesta, Deus se move. Deus, eu quero esse depósito que o pastor Djalma está liberando dentro do meu coração, da minha vida, no meu dia a dia, no meu ministério. Deus faz comigo, fala para mim. E nós não estamos ouvindo porque não estamos passando tempo de qualidade com Deus ao ponto de deixar Ele responder o restante do versículo. Invoca-me. E Ele diz, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se a nossa parte está sendo cumprida em invocá-lo, pode ter certeza que a parte de Deus, ela tem excelência para cumprir. Ele tem respostas maiores do que os nossos problemas. Ele tem resposta, Ele tem coisas que vão mudar a nossa vida na compreensão da sua vontade. Ele tem respostas, o que Ele tem para nós nos convence. Um dia eu perguntei para o pastor Paulo César aqui da nossa igreja, e perguntei, pastor, no discipulado, qual é o grupo na igreja que mais faz a sua vontade? Eu queria que ele me respondesse, adolescentes, jovens, casados, solteiros, crianças, jovens, a classe, as pessoas. Ele diz assim, meu filho, é aquele que mais para ouvir a voz de Deus, porque uma vez que ouve a voz de Deus com qualidade, vai viver a vontade de Deus, porque foi convencido por ela. Ninguém pode viver a vontade de Deus sem primeiro não ter sido convencido por ela. Aí vem a continuação, versículo de número 40, diz Marta, agitada-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. A palavra serviço no original, eu fui e cliquei aqui, é a palavra diaconia. A palavra diaconia, queridos, é uma palavra sublime, maravilhosa, extraordinária. A palavra diaconia fala sobre o auxílio, fala sobre o cuidado, fala sobre o serviço ou ministério. Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Serviço é algo ruim para nós estarmos ocupados? Se eu pegar o seu celular, talvez ele está cheio de bolinha na agenda, cheia de serviços e ocupações. Há algum problema nas ocupações? Não, ela estava ocupada em muitos serviços. Nós temos serviços hoje, seja aqui na casa de Deus, nós temos serviços amanhã, ainda na conferência, depois da manhã na conferência, segunda-feira no nosso dia a dia. Estamos cheios de serviços. O problema não é o serviço. O problema é o que nós vamos enxergar agora no versículo 40, ainda continuando dizendo, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar-me. Na expressão da fala de Marta para Jesus, eu descubro algo que eu preciso te alertar nessa manhã, mas também dizer que o Senhor tem cura para nós aqui. Ela diz assim, Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Ordena, pois, que venha me ajudar. Guarde essa palavra, ajudar. A expressão de Marta para Jesus era uma expressão de esgotamento. Como é que nós sabemos que ela está sobre uma expressão de esgotamento? Porque ela olha para Jesus e diz, Senhor, o Senhor não se importa? Queridos, olha para mim por gentileza. Jesus
e interrompeu uma agenda inteira para entrar naquela casa e dar atenção especial àquelas duas irmãs, e agora em especial à própria Marta. Jesus não está dando atenção aos seus discípulos, nem está diante de uma multidão, nem está com as autoridades da época, nem fazendo milagres. Não, Jesus parou tudo para estar naquela casa, para olhar para Marta e Maria e ter palavra para cada uma delas, para passar um tempo de qualidade manifestando o seu amor por elas. Jesus está pessoalmente com Marta, e Marta está dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor não se importa? Alguém um dia já passou por isso, no meio de uma conferência dessa? Achar que o Senhor não se importa. Deus está falando com alguém do lado, mas comigo não. Deus está tocando o outro, mas a mim não. Deus está falando com a caravana de Medellín, mas a mim não. Não, calma. Queridos, isso é esgotamento. Esgotamento não impede o favor de Deus a nós, mas o esgotamento nos impede de perceber o favor de Deus a nós. Por isso então nós temos que descansar o nosso coração nas promessas dele, e uma das principais é ele dizendo: ei, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. E eu te trouxe nessa conferência para que a percepção da minha presença seja maior do que o esgotamento que te envolve. O esgotamento não tem impedido a minha ação sobre você. Eu tenho te cuidado, eu tenho te suprido, eu tenho te prosperado, eu tenho te erguido, eu tenho te conduzido, eu tenho te dirigido, eu tenho te cercado das minhas bênçãos. Mas eu te trouxe nessa conferência, diz o Senhor, para que você possa voltar ao lugar de perceber a minha presença, mais do que as pressões que te cercam no dia a dia ou no tempo de esgotamento. Segundo traço de esgotamento dessa nossa irmã Marta, ela diz que minha irmã tenha me deixado servir sozinha. Deus colocou pessoas maravilhosas do nosso lado. Primeiro a nossa família, depois a nossa família da fé. Deus te coloca numa conferência dessa e você olha para o lado e vê conexões divinas, pessoas extraordinárias, homens e mulheres que se movem pelo propósito de Deus. E mesmo assim, talvez pelo esgotamento do dia a dia, nós olhamos e dizemos: eu estou sozinho ou sozinha. Parece que só eu estou sendo promovedor dos interesses de Deus no lugar onde eu estou. Eu conheço um homem que passou por essa crise, um homem chamado Elias, porque ele foi confrontado por Jezabel. Jezabel, Acabe, reis sobre o povo de Israel, deveriam ser porta-voz da voz de Deus, estão sendo porta-voz de opressão maligna. Aquilo veio ao coração de Elias mal. Ele se retira para o lugar de solidão, manifestando esse lugar de esgotamento, essa condição de esgotamento. Ele procura uma caverna. Deus fala com ele: sai dessa caverna, Elias, eu vou falar contigo. Ele se coloca diante do Senhor. A primeira fala dele é: Senhor, todos de Israel, os meus pais, eu sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Ele diz: todos de Israel se dobraram a Baal, não ficaram um. Elias, deixa eu te dizer uma coisa. Tem um povo lá em Belo Horizonte que vai fazer uma conferência do Espírito Santo em 2023 com o tema Poder e Glória. Elias, ainda há um povo que não se dobrou. Elias, maior são aqueles que estão com você do que aqueles que estão contra você. Elias, eu tenho colocado ao seu lado pessoas minhas, pessoas que são chaves de ativação, para que você possa acreditar no que eu tenho para você, e para que você possa ser despertado até no dia mal, porque até no dia mal eu vou colocar do lado de você pessoas que vai acreditar naquilo que você talvez deixou de acreditar, mas você vai ser suprido por mim através de outros ao seu lado, que eu mesmo te enviarei. E aí, para concluir, a expressão de Marta, ao terminar a oração, ela diz: Senhor, ordena pois que venha me ajudar. Quando nós olhamos para Maria, Maria escolheu o lugar de ouvir a voz com qualidade, relação. Descobrimos que há muitos ruídos no mundo de hoje. Paulo diz em 1 Coríntios 14:10: há no mundo muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido.
Para nós aumentarmos o lugar da intimidade, nós temos que lidar com essas muitas vozes, porque as muitas vozes que há no mundo, elas têm muitas propostas, mas não querem dizer que carregam o propósito de Deus para as nossas vidas. Então nós temos que aprender a calar a voz de muitas vozes. Ao entrar no nosso quarto, como Jesus disse, você vai entrar no quarto e fechar a porta, calando as vozes lá de fora, e ao fechar a porta, você vai orar ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Como Maria e você estamos aqui nesta manhã para reaprender a fechar a porta por detrás de nós, e no lugar não da solidão, mas da solitude, ouvir a voz de Deus de forma ativa. E ao ouvirmos a voz do Senhor, o nosso relacionamento é crescente. Relacionamento crescente gera devoção crescente. E na devoção crescente nós vamos ter vontade, precisamos ter a disposição de fazer como Marta, servir ao Senhor. Depois então de olharmos para Maria, nós olhamos para Marta. Marta está cheia de tarefas. Então o conselho é diminuir as tarefas? Não! O conselho é aumentar o relacionamento de qualidade. Porque o que gera esgotamento não são as muitas tarefas. O que gera esgotamento é a falta de equilíbrio. Esgotamento começa quando o serviço sem relacionamento vai gerando esgotamento. O que gera esgotamento não é a tarefa em si. O que gera esgotamento é o excesso da tarefa, esquecendo que a tarefa, ela deve ser fruto do relacionamento. Nós não servimos a Ele para receber algo, nós servimos a Ele porque o que recebemos é tão maior do que nós mesmos, que não cabe dentro de nós. E nós precisamos então sair do lugar onde nós estamos e servir ao outro, servindo ao Senhor. Nós precisamos testemunhar ao mundo a transformação de vida que Ele nos tirou da morte para a ressurreição, a nova vida com Ele. Nós precisamos, como Maria, depois de algum tempo aqui desse texto, ela vai lá no quarto, enquanto Jesus está na ceia com Marta e com Lázaro. Ela vai lá e pega um vaso de alabastro muito precioso, quebra esse vaso e derrama o óleo sobre o corpo, sobre os pés, ungindo Jesus, enxugando com seus cabelos. O que ela estava fazendo? É como se ela estivesse dizendo: uau, quando eu ouvi, naquele momento de relacionamento íntimo, há uma expressão no meu coração: eu entendi o gabarito dos céus. Eu entendi que Ele está aqui na terra não para fazer milagres apenas, nem só para ser o melhor dos pregadores, nem para só ser um bom mestre, um mestre de excelência. Ele está aqui para fazer a maior de todas as obras, e no monte chamado Gólgota, o Calvário, e no monte mais alto da obra de Cristo, promover a maior das obras, que é a redenção. Ele vai entregar o seu corpo em resgate da humanidade. Então eu vou ser promovedoras dos interesses do Pai na vida de Jesus. Eu descobri para onde Ele está indo, porque eu parei para ouvir a sua voz e reconheci quais são os interesses que Ele carrega no coração. Eu não vou viver outra vida não ser alinhado aos propósitos dele. Por que eu estou falando isso? Primeiro, que o texto está nos dizendo, e segundo, porque aí entra o segredo desse texto. O segredo do texto está quando ela diz: Senhor, ordena pois que venha me ajudar. A palavra ajudar aqui no grego é a palavra sunantilambanomai. Se falar 3 vezes, você já sabe o que acontece. Rebatizado, língua nova, dom espiritual. Senhor, ordena pois que venha me sunantilambanomai. A palavra sunantilambanomai significa trabalhar junto com, ou trabalhar lado a lado com alguém. Quando Marta faz o clamor a Jesus dizendo: Senhor, ordena pois que a minha irmã venha me sunantilambanomai, ela está dizendo: Senhor, eu já decidi por mim mesmo qual é o meu melhor para ti. Eu vou arrumar a casa, eu vou promover uma melhor recepção. Isso é ótimo. Lembra que o problema não é o serviço, é a falta de equilíbrio entre relação e serviço, ou deixar de servir por relacionamento, ok?
Ela está dizendo: Senhor, eu já escolhi dar a casa, fazer o melhor, ter tudo organizado debaixo do meu governo dado para ti. Eu escolhi dar o meu melhor, e eu preciso do Sunanti Lambanomai, da minha irmã, para que ela saia desse lugar e venha me ajudar, para que ela possa promover aquilo que está no meu coração para o Senhor. Mas deixa eu te dizer, Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, eu te amo, eu te compreendo, eu entro no seu mundo agora. Você está atarefada, afadigada com muitas coisas. Maria, pois, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Em outras palavras, ele está corrigindo o lugar de esgotamento, dizendo: Marta, você está no lugar bom, mas o que eu tenho para você, e o que eu quero fazer em você, e através de você, na sua casa, você e a sua irmã, a marca da presença que não só é uma visita, mas é um hóspede permanente. O que eu tenho para fazer para você, não pode sair desse lugar do bom. Você precisa entrar no lugar do excelente. E eu quero te dizer o que eu entendo de bom e excelente nesse texto. Marta não é mais aquela irmã mundo igreja, que sai do ruim para o bom. Ela não é mais assim, como eu e você não somos mais assim, amém? Nós estamos aqui, mas eu e você, muitas vezes nós oscilamos entre o bom e o excelente. Olha para mim, me ouça atentamente que eu já estou concluindo. O que é o bom? Bom é darmos ao Senhor aquilo que nós elegemos ser o nosso melhor. E o que é excelente? Excelente é darmos a Ele aquilo que Ele requer de nós. Bom é darmos a Ele aquilo que nós já dizemos: Senhor, eu elegi, só pode cooperar com aquilo que eu tenho de melhor. E o excelente é dizer: Senhor, já que o Senhor entrou em casa, o Senhor está no centro da casa liberando palavras, e essas palavras são projetos, e esses projetos são gabaritos, aonde o céu se une à terra, onde o reino glorioso é estabelecido aqui dentro de casa, no meu coração e no coletivo, nas relações da minha vida. Senhor, então eu quero sair do bom para o excelente. Alguns anos atrás eu fui no aniversário do meu pai de 60 anos, e eu estava ali dando a ele o meu melhor, mas eu tinha esquecido de comprar um presente. Passei perto da casa dele, falei: esqueci. Passei perto de um shopping na casa dele e comprei, queridos, há 10 anos atrás, para o pastor, uma gravata. Era um presentaço. E aí eu passei no shopping, comprei a gravata verde listrada, R$350 na época, há 10 anos. Coloca inflação nisso para você lembrar o que é. Meu Deus do céu, comprei a gravata, dei para ele, ele deu um sorriso, guardou. 2 anos depois eu passo no apartamento dele: pai, posso pegar uma camisa para dar uma corrida na praia? Vai lá. Fui lá pegar a camisa. Quando eu pego a camisa, o que está lá? A gravata. E eu penso em fazer o que você pensou também, ou alguns pensaram: pastor, pai, você já usou essa gravata? E aí ele olha e diz: eu acho que eu usei a gravata no casamento da sua prima. Eu acho? É uma gravata de R$350, meu Deus do céu. Enquanto ele não está entendendo nada, eu pego a camisa, vou correr na praia. Enquanto eu estou indo, o Espírito Santo falou comigo: sabe por que seu pai não vibrou com presente? Porque você deu presente a ele conforme os seus valores no seu próprio mundo. Você não deu presente para ele conforme o gosto dele, você deu presente a ele conforme o seu gosto e o seu querer. E o Senhor aproveitou aquele momento para dizer: muitas vezes a minha igreja faz a mesma coisa. Está no lugar de ocupação, mas não está no lugar de agradar o coração daquele que se ama e se relaciona. Aí nós vamos concluir aqui na resposta dizendo: mas como fazer aquilo que Ele ama? Como? Quando nós nos relacionamos. Lembra do clamor de Marta: Jesus, ordena, pois, que ela venha a mim. Sunanti Lambanomai. E aí eu fui descobrir na Bíblia que só existe 2 lugares no Novo Testamento que essa palavra em grego aparece. Só existe 2 lugares. Em Lucas, capítulo de número 10, versículo 40, que é esse texto. E o segundo texto, sabe qual é? Me acompanhe e venha comigo, que aqui nós vamos concluir. Você já pode até ficar de pé no seu lugar. O segundo texto está em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. E eu quero te chamar para ler não só do 26, mas nós vamos ler até o 28. Só tem 2 lugares que essa palavra aparece.
em Lucas 10:40, em Romanos capítulo 8, versículo 26. Deixa eu te dar um spoiler daquilo que nós vamos entender desse texto. O que Marta estava pedindo para Jesus, para que ele ordenasse que a irmã desse a ele, quer dizer, o que ela queria da sua irmã, só alguém poderia dar a ela. E nós já vamos descobrir aqui, Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos descobrir essa palavra aqui em Romanos 8, 26. Sunanti Lambanomai. Vamos lá, hein? Romanos 8, 26. A gente vai ler até o 28 também. O Espírito, dono dessa conferência aqui, querido, também o Espírito Santo, semelhantemente nos Sunanti Lambanomai. Também o Espírito semelhantemente nos ajuda, nos assiste, nos auxilia, trabalha junto com, trabalha lado a lado conosco em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras palavras, o que Marta queria da sua irmã, para que a irmã cooperasse com o plano dela, o Senhor queria dar pessoalmente para Marta, através do seu Espírito, não para que ela desse o seu bom, mas para que ela desse o seu excelente. O que o Senhor está construindo no seu coração nesses dias é uma troca de agenda, é uma mudança de nível, é um lugar não só de maior intimidade, mas de maior resposta a uma intimidade proposta. Porque quando nós olhamos, a resposta de Jesus é: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ele está dizendo: Marta, o seu lugar aos meus pés não foi tirado, ele está reservado para você. Se você escolher não viver pelaquilo que você programou, mas se você escolher viver pelaquilo que eu tenho para fazer em você e depositar em você, para que a sua vida seja uma resposta a mim, você vai entender que eu não quero que você trabalhe para mim. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não quer que eu e você trabalhemos para Ele. Quando nós entendemos o Sunanti Lambanomai, que Ele trabalha conosco, Ele trabalha lado a lado, Ele não quer que eu e você trabalhemos para Ele. O que Ele tem então, Povel? Ele quer que nós trabalhemos com Ele. Mas quem aprende a trabalhar para a glória dEle é habilitado pelo poder dEle. Isso quer dizer que quem trabalha com Ele vai passar a trabalhar como Ele e representá-lo em todas as áreas da vida, porque Ele mesmo disse a nós: em verdade vos digo, quem crê em mim farão as mesmas obras, e obras ainda. Quer abrir mão da sua glória? Quer abrir mão da sua agenda? Quer abrir mão da sua maneira? Quer abrir mão do seu meio? Quer abrir mão do bom aqui nessa manhã? E quer receber do Senhor o melhor, o plano dEle, o propósito dEle, o desenho dEle, o gabarito dEle, a estratégia dEle, o tempo e o modo? Então vamos deixar o Senhor inundar o nosso coração do seu modelo e dizer: Senhor, aquilo que o Senhor vai me propor, eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu não conheço quem faça fora de... Não, você não precisa fazer, você não precisa saber fazer, você não precisa ter recurso para fazer, você precisa deixar Ele fazer em você, para que eu e você façamos com Ele e depois passemos a fazer como Ele. Como é que eu faço essa escolha, Povel? É exatamente isso. Jesus disse para ela: Maria escolheu a boa parte, o relacionamento de qualidade com Deus e o lugar de uma entrega excelente. É uma questão de relacionamento, e relacionamento, segundo a Bíblia, segundo Jesus, é uma questão de escolha. Eu aprendi com um homem de Deus que está aqui, pregou mais antes do que eu, que começar é para os corajosos, mas recomeçar é para os heróis e as heroínas da fé. Talvez você está aqui nesta manhã começando algo,
Seja bem-vindo a ter coragem de abrir mão do seu modelo para viver o modelo, a glória e o poder de Cristo. Vem, faça essa decisão. Mas talvez você está aqui como alguém que recomeça, como alguém que no lugar do esgotamento diz: eu vou parar de fazer conforme o meu modelo, eu vou parar de esgotar as pessoas que estão ao meu redor, eu vou parar de fazer orações dizendo: o Senhor não se importa e me deixou só. Eu vou dizer: Senhor, eu escolho o lugar de estar aos teus pés, não ouvir de forma passiva, mas de forma ativa. Eu vou ouvir a tua voz até que a tua voz estabeleça o modelo do Senhor ao meu coração, e eu vou me levantar nessa manhã e escolhendo o lugar de fazer com o Senhor, até que eu faça como o Senhor, para a glória de Deus o Pai.